E o nosso convidado especial hoje, que é o Preto, ex-jogador de futebol e atual auxiliar técnico do Aimoré. E ele vai falar, Raul, principalmente sobre aquela passagem de 2017, que ele foi um dos algozes de vocês, né, na final do Gauchão. De vocês todos, né? Nosso também, nosso, né, na semifinal. Bem feito, bem feito. Buenas, estamos começando mais um Grenal Corneta, aqui numa mesa virtual onde nós reunimos sempre gremistas e colorados, colorados e gremistas. E hoje nós temos aí dois convidados de peso, né? Começando aí a apresentação, então aí, boa noite, Luiz Gustavo, gremista. Vamos ali então, Marquinhos, tudo certo, coloradão? Tudo certo. E um dos nossos convidados, o coronel Alexandre Meller, né? O Che, mais conhecido por nós. Boa noite, Che, tudo certo? Tudo certo, tudo bem. Beleza. E ali o grande, né, João Luiz Ferreira da Silva, mais conhecido como Preto, podemos dizer o cara que foi algoz da dupla Grenal em 2017. Boa noite, Preto, seja bem-vindo. Boa noite, prazer falar com todos vocês, obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Bom, como todos vocês sabem aí, né, a gente sempre faz aqui uma resenha, e a resenha hoje vai ficar ali por conta com a presença desse grande ex-jogador e hoje auxiliar técnico do Aimoré, João Luiz Ferreira da Silva, o Preto, né, mais conhecido no mundo do futebol. Ele jogou aí por diversos clubes no Brasil, passou por times no exterior, e ele foi o grande capitão na grande conquista do Novo Hamburgo, carinhosamente chamado como Noia, em 2017, em cima do Internacional, onde ganhou de forma espetacular, digamos assim, levou a partida para o final, foi nos pênaltis, dando mais emoção a essa conquista. Preto, diga para nós aí como é que foi esse teu início de carreira, os clubes que tu passou. Então, eu sou oriundo do futsal, né? Saí do futsal com 18 anos, onde tive a oportunidade, né, com um empresário aqui de Novo Hamburgo, de poder tá jogando nos gramados da Alemanha, né? Onde eu fui jogar o futebol amador na Alemanha. E com um ano jogando, né, o futebol alemão, acabou que um empresário lá me viu jogar e acabei fazendo um teste na segunda divisão da Alemanha, onde eu fiz contrato de 2 anos, né, onde foi realmente que iniciou a minha carreira. Depois tive uma passagem no futebol polonês, né, onde não me adaptei ao país, tinha contrato de 1 ano, acabei ficando somente 6 meses. Retornei, né, pro Brasil, onde tive algumas desilusões, né, no futebol, né, coisas que são normais, né, na vida de um atleta, né, os obstáculos que a gente enfrenta no meio do caminho, e acabou que eu acabei desistindo, né, de jogar futebol. Depois de 10 meses, né, onde, através do meu irmão, ele conseguiu um teste para mim no Novo Hamburgo, onde eu fui, na época, o Guilherme Maculha era treinador, onde eu fiz uma avaliação direto no profissional, e acabei passando, né, nessa avaliação, onde começou tudo verdadeiramente ser minha carreira no Brasil, né, até então eu não havia jogado em clube algum, somente pelo futsal mesmo. E daí, né, com a oportunidade que o Novo Hamburgo me deu, né, acabei ficando 1 ano e meio, onde o São Caetano veio e me deu a oportunidade de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro de 2006, e logo em seguida eu fui para a Portuguesa emprestado, e acabou que eu acabei me destacando, né, onde a Portuguesa fez a minha compra do meu passe, e acabei ficando na Portuguesa por 4 anos, né, onde completei 196 jogos com a camisa da Portuguesa, e depois da Portuguesa tive o meu retorno para Novo Hamburgo, né, onde fiz mais um Campeonato Gaúcho em 2010, e depois acabei, né, rodando em vários outros clubes, né, Atlético Goianiense, Guarani de Campinas, Vila Nova, Bragantino, Ipiranga de Erechim, né, São Luís de Juí, entre outros aí que eu tive a oportunidade de jogar. Foram 20 anos, né, de carreira, então muito agradecido aí pelo que Deus fez aí na minha vida nesse tempo aí dentro do futebol. Certo. Nós vamos abrir uma rodada aqui para todo mundo, né, fazer assim as perguntas sobre o destaque, né, desse 2017, né, que foi de uma forma assim, eu tenho alguns dados aqui, foram 14 jogos, né, onde vocês tiveram aí
grandes vitórias em cima do Grêmio nos pênaltis, no Internacional também nos pênaltis. E abrindo, então, assim, para que todo mundo possa fazer as suas perguntas e suas curiosidades ao Preto, né? Eu pergunto, assim, qual foi o momento que vocês tiveram, assim, o start, que vocês sabiam, assim, bom, agora este jogo encaminha para nós sermos campeões gaúchos? Somente quando nós chegamos na final, né? Porque até então, né, não que não acreditávamos, né? Mas sabíamos que era muito difícil, né? Sabíamos que era o patinho feio, sabíamos que tinha que fazer uma força dobrada, né, para alcançar o título, né, e a gente já logo no primeiro mata, a gente acabou enfrentando o São José, né, que sempre foi uma toca do Novo Hamburgo, e acabamos passando, e depois logo em seguida Grêmio e Internacional, mas eu acho que a campanha, né, num todo ela foi muito marcante, né, nós fizemos 6 jogos contra a dupla Grenal e não perdemos nenhum, né, naquele ano. Foram 17 jogos no total, onde perdemos somente 2 partidas, né? Mas nós fomos jogo a jogo, né? O Beto sempre passava isso para nós, né? Nosso comandante. Nós íamos jogo a jogo, porque cada jogo nós fazíamos como uma final, né? E a gente, a cada jogo, claro, ia acreditando um pouquinho mais. Mas depois que tu chega numa dupla Grenal, né? Tu sabe que a dificuldade ela é muito maior. Mas, né, com muito trabalho, né, muita humildade, né, a gente conseguiu, né, alcançar o objetivo, mesmo sabendo que éramos franco-atiradores, mas conseguimos alcançar o objetivo, né, foi um ano de 2017 muito marcante, de muito trabalho, né, muita entrega, né, onde uma equipe que queria realmente, tinha muita fome de vencer, mas devagarinho, assim, a cada jogo a gente foi acreditando. Mas se dizer para vocês que eu acreditava que nós iríamos ser campeão, eu vou estar mentindo, né? Eu acho que a gente foi construindo, né? Aos poucos, a caminhada, e no final aí Deus coroou, né? Que a gente conseguiu alcançar o objetivo. Okay. Alexandre, pode perguntar aí ao Preto. Primeiramente, boa noite a todos aí. Então, satisfação estar participando do programa. E dar os parabéns pro Preto aí pela sua conquista, né? Que foi histórica, né? No futebol gaúcho. Eu acho que foi importante aí pro Novo Hamburgo e para todo mundo que participou disso aí. Então, parabéns aí por essa conquista. E aproveitando aí que tu era o capitão do time, né, Preto? Então, de coronel para capitão agora, né? Mas eu também gosto do futebol e sempre participei de várias atividades aí relacionadas ao futebol e por várias vezes fui capitão do time, né? E o capitão do time sempre carrega uma obrigação a mais ali, sempre é o cara que tem que ter o equilíbrio, né? Então, a minha pergunta está relacionada a isso aí. Como é que tu fazia para fazer esse equilíbrio ali dentro do campo e no vestiário para motivar o pessoal, né? Para ter essas conquistas, né? Principalmente a conquista de vocês foi grande, porque foi bem em cima da dupla, né? Na semi, na final, né? Então, mais ou menos relacionado com isso aí, a função do capitão nessa atividade. A função do capitão ela é muito importante, né? E falando de mim, né? Eu tenho toda uma história dentro do clube, né? Foram 11 campeonatos gaúchos, né? Jogando com a camisa do Novo Hamburgo, também perto de 200 jogos, né? Com a camisa do Novo Hamburgo, foi toda uma história. Então, a gente é o espelho, né? A gente é o espelho daqueles que estão chegando, daqueles meninos que estão subindo da base, né? Mas 2017 foi um ano muito fácil de capitanear o vestiário, né? Os jogadores que chegaram também abraçaram a ideia, e nós tínhamos também, eu sempre cito isso em todas as minhas entrevistas, né, que eu dei ali depois do título, eu sempre citava muito o Júlio Santos, né, que era um atleta muito importante, foi um atleta muito importante, né, dentro da nossa caminhada. Quando eu não era capitão, ele era o capitão também, na mesma linha, né, de pensamento e raciocínio que eu tinha, né, um vestiário bem leve, um vestiário onde eu conseguia, dentro do meu entendimento, tirar tudo aquilo realmente que não era de bom, né, quando falar, porque tu sabe como funciona, né, quando entra dinheiro no meio do futebol, é tudo meio complicado, não só no meio do futebol, né, em todas as áreas, né, quando o dinheiro entra, ele acaba às vezes atrapalhando, né, e de certa forma, eu consegui, de alguma forma, organizar a situação até mesmo de bicho, na reta final de competição, porque começa a ficar um zum no vestiário de como que vai ser dividido, como que vai se fazer, o atleta que jogou mais merece mais, o atleta que jogou menos merece mais. Eu sempre tive um pensamento que grupo é grupo, né? Se aquele atleta que menos jogou merece tanto quanto aquele que mais jogou, porque trabalhou dia a dia, debaixo de sol, de chuva,
né? Então a gente pôde até nessas situações a gente pôde organizar, né? E a gente fica muito feliz realmente de ter organizado de uma forma bem legal, bem especial, mas eu não seria ninguém se não fosse os atletas também, né? Se não tivesse os atletas agarrados à ideia, nós tínhamos o Júlio Santos, João Paulo, Juninho também, que tem toda uma história no Novo Hamburgo, o Matheus Cavicchioli também, com toda a liderança dele, né? Nós tínhamos os mais ranzinza, né? Que era o Assis, que era o Pablo, que eram os mais xarope um pouquinho, né? Que a gente conseguia controlar também, mas eram sempre o ranzinza no sentido de ver as coisas certas, né? Pelo certo. Então, né, o próprio Beto, né? A gente tinha esse bate-papo sempre quando algo vinha atravessar o nosso trabalho, né? A gente nunca deixou fazer com que isso chegasse até os atletas, até o vestiário, e a gente conseguiu, com todo o grupo, de uma forma especial, assim, conseguiu conduzir brilhantemente, né, com os atletas, e conseguimos, né, alcançar o objetivo, né, eu acho que todos conseguiram se dar bem depois, né, na caminhada, né, todos saíram felizes do clube. Então foi muito especial, foi um ano muito especial, né, levantar a taça foi especial, ser capitão do time foi especial, né, o respeito, o carinho que o grupo tinha por mim, né, marcou muito a minha caminhada nesse ano de 2017 dentro do clube, até pela história, né, que eu tenho dentro do clube. Então só tenho que agradecer, aos atletas que tiveram naquele ano, que também, né, estiveram junto comigo e também me levaram de uma forma especial. Luiz Gustavo? Bom, Preto, o nosso canal é um canal que fala da dupla, dessa rivalidade, né, entre Grêmio e Inter, Inter e Grêmio, mas tem a rivalidade entre Aimoré e Novo Hamburgo, né, e agora tu tá trabalhando como auxiliar técnico do Novo Hamburgo. Do Aimoré. Aliás, do Aimoré. E como é que essa tua trajetória no Novo Hamburgo, tu disse que tu tinha toda uma ligação com o clube, como é que está sendo agora trabalhar com o rival, no caso, né? Agora tu vestiu a camisa do Aimoré e tu é Aimoré, né? Como é que está sendo isso? Com certeza, Aimoré agora. Cara, eu sempre fui muito profissional, né, quanto a isso, né? Quando surgiu a oportunidade, quando o professor Edinho me chamou, né, perguntando se eu abraçaria o projeto junto com ele, eu falei claro que sim, até porque nós havia feito um bom trabalho no Novo Hamburgo, na Copinha, né, onde acabamos perdendo a final para o Glória, que foi o meu primeiro trabalho, né, frente a uma comissão técnica, e quando o Edinho me chamou, né, fazendo o convite, com certeza eu não iria negar, né, e eu sei toda a história do Aimoré. Eu, quando atleta, fui rival do Aimoré e nunca desrespeitei o Aimoré, né? Então, eu acho que isso também é importante na caminhada de um atleta, né? Porque hora tu tá num clube, hora tu tá no outro clube. Então, tu tem que enfrentar e respeitar, né? Hoje a gente vê muitas situações em redes sociais onde um zoa o outro e daqui a pouco acaba se fechando as portas, né? E eu sempre tive a oportunidade de jogar contra o Aimoré, né, perdi alguns, ganhei alguns e nunca desrespeitei, né, sempre fui um atleta muito disciplinado quanto a isso e sempre honrei a camisa que eu vesti, né, foram 16 clubes, né, nos meus 20 anos de carreira, né, onde em Goiânia também eu joguei no Atlético Goianiense e depois fui para o Vila Nova, né, então que são clubes rivais, então eu sempre honrei, né, a camisa que eu vesti e hoje eu estou muito, muito feliz de verdade mesmo no Aimoré, né, eu sou muito agradecido ao presidente, a todos, né, que acreditaram no meu trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente se sente em casa, parece que a gente já está há 10 anos no clube, né? Realmente, o Aimoré é um clube que abraça realmente as pessoas e eu estou muito feliz em poder estar desenvolvendo esse trabalho junto com o Edinho, né? E toda a comissão técnica no Aimoré. Graças a Deus, a gente está fazendo um bom trabalho, né? A gente sabe que tem muito pela frente ainda, mas a gente está fazendo um bom trabalho no momento. Então, a gente está muito feliz e muito agradecido ao clube por ter abrido as portas para mim. Esse é um diferencial, né? A questão de respeitar o rival. O que a gente está vendo muitas vezes na dupla Grenal é jogadores muito identificados que ao ponto de comprarem exatamente o mesmo comportamento da torcida. E acho que a rivalidade existe, deve existir, alimenta inclusive o crescimento dos dois clubes envolvidos nessa rivalidade, no caso Grêmio e Inter, no caso Aimoré e Novo Hamburgo, mas os jogadores têm que ter essa consciência, né? Eles devem ir até certo ponto nessa rivalidade. A rivalidade deles tem que ser em campo, tem que ser na disputa ali da bola, tem que ser na questão dos resultados, enfim. Porque uma ação do atleta dentro de campo pode passar para o torcedor, né? Essa ira, né?
Então a gente tem que ter muito cuidado numa entrevista, numa colocação nas redes sociais. E como tu falou, a rivalidade ela dentro de campo. É bonito de ver um Grenal, é bonito de ver um clássico do Vale, né? É bonito de ver um Fla-Flu. Só que acaba que o atleta às vezes acaba passando dos limites e transferindo isso para o torcedor, né? E acaba que os torcedores, né, acabam ficando nervosos e transferem para uma briga, acaba acontecendo mortes, brigas, enfim, muitas coisas que não fazem parte do futebol, né? E eu sempre prego muito isso, né? A gente tem muitos atletas jovens no Aimoré hoje, né? Nós temos ali uma média de idade de 23 anos e meio, e então eu passo isso, né? O Edinho me dá essa liberdade de vivenciar o vestiário, né? Então esse é meu trabalho como assistente técnico, né? Vivenciar o vestiário, ver o que está faltando, ver como tá as situações para os atletas e também poder passar essa vivência que eu tive de campo para eles, né? O quanto é importante. A gente vence um jogo, nós fomos jogar um jogo em Marcílio, por exemplo, onde nós vencemos de virada, os torcedores do Marcílio não tinha mais nada da competição, começaram a jogar coisas em nós, e alguns atletas olhando para a torcida e fazendo algum gesto, onde eu pude repreender eles, falei para eles que não é essa forma que a gente tem que, né, devolver. Né? Nós temos que comemorar assim, dentro do nosso vestiário, e seguir viagem e se preparar para o próximo jogo. Não adianta, o ambiente fica hostil, daqui a pouco tu vai sair no ônibus, vai tomar uma pedrada, vai acontecer algo que não é normal no futebol, né? Então a gente, no dia a dia, passa isso, transfere isso para os atletas hoje, né, do Aimoré, que são atletas jovens, e eu espero que eles possam levar isso para a carreira deles também. Marquinhos, torcedor. Eu tenho 3 perguntas. Engata aí. O D'Alessandro já é chato ganhando, perdendo ele deve ser mais. Ainda mais o gauchão, que ele é o rei do gauchão. Outra, o Aimoré tem chance de subir para a Série C? E a terceira, se subir, tem chance de se manter na Série C? Então, falar do D'Alessandro para mim é um momento assim que marcou assim a minha vida, né, como atleta, poder enfrentá-lo, né? Quando eu estava na Portuguesa, eu enfrentei ele algumas vezes, depois no Guarani de Campinas também tive o prazer de enfrentar ele, e aqui no Sul são várias vezes, né? E ele sempre me respeitou muito, né? Sempre elogiou muito o meu trabalho, a minha conduta, da forma que eu levava o Novo Hamburgo na época, como eu estava como capitão. Então foi muito importante para mim ter ele assim, né, de adversário. Aprendi muito, né, com ele. Ele era um cara chato, sim, mas, né, sempre querendo vencer, né? Sempre um atleta muito disciplinado, não é à toa que ele é o ídolo que é, né? Mas sempre foi muito disciplinado, vestiu realmente a camisa, né? E então na final ali da competição, eu havia comentado com alguns atletas nossos, né? O Voaden ia apitar o jogo, eu falei, rapaziada, nós temos que ficar ligado, porque na hora que o D'Alessandro for no Voaden, nós temos que ir pelo menos uns 3 ou 4 juntos, né? Pra saber o que ele tá falando pro Voaden. E depois, né, quando a gente venceu, acabou que eu recebi uma foto, certo momento do jogo, onde o D'Alessandro vai conversar com o Voaden, e nós tínhamos 5 atletas juntos. 5 atletas do Novo Hamburgo junto, né, ali vendo o que ele estava falando pro Voaden, metendo aquela pressão também, né, porque nós também queríamos vencer, né, mas sempre com respeito, né, respeitando ele e tal. Então foi muito importante, assim, enfrentá-lo ele e muito gratificante, assim, para mim, como atleta. E, claro, eu acho que a gente está numa caminhada, né, é uma caminhada ainda muito difícil, né, nós estamos aí, conseguimos um bom resultado lá no Rio, né? Fizemos história, né? Onde vencemos a Portuguesa lá, mas sabemos que é uma equipe muito forte, né? Temos o jogo da volta, onde está aberto, né? O duelo, mas eu acho que é um passinho de cada vez. Como eu falei para vocês ali da minha situação no Novo Hamburgo, é a mesma forma que a gente tem construído no Aimoré, né? Cada dia um passinho, né? Com humildade, muito trabalho, né? A gente tem acreditado muito no que os meninos estão fazendo, né? Então a gente espera poder conseguir sim o objetivo do acesso, mas sabemos, né, que não é fácil, que é complicado, mas a gente espera alcançar, né, esse acesso. E sobre permanecer, eu acho que, né, uma Série C mostra aí a dificuldade que é, né, uma Série C, grandes equipes, né, dentro da competição, equipes de muita tradição, né, e não é fácil permanecer. Eu tive a oportunidade de subir com o Ipiranga em 2015, quando eu estava quando atleta ainda, né, e de lá para cá o Ipiranga conseguiu se manter. Eu acho que esse tipo de trabalho que, se Deus abençoasse que o Aimoré subisse, é esse tipo de trabalho que o Aimoré tem que se espelhar, né, em equipes assim. Então, existe todas as possibilidades, né, existe a possibilidade do acesso, existe a possibilidade
de permanecer, quem sabe numa Série C por algum tempo, depois, quem sabe, galgar aí uma Série B, mas sabemos que tem que trabalhar muito, pezinho no chão, e que a gente pode conseguir alcançar os objetivos. Essa gurizada aqui, Matheus Cavicchioli, Léo, Pablo, Júlio Santos, Léo depois o Assis, Amaral, Jardel, Tu, Preto, Juninho Silva, Lucas Santos, depois o Branquinho, João Paulo, com o comandante Beto Campos. Quem foi este Novo Hamburgo? Para mim, é um Novo Hamburgo de acho que 108 ou 109 anos que o Novo Hamburgo tem, para mim é o melhor Novo Hamburgo. Né? Não é porque conseguimos alcançar somente o título, acho que a gente fez história, né? Não perdemos para a dupla Grenal, ganhamos a competição de ponta a ponta, né? Então, acho que a gente fez história em todos os quesitos, né? Então, para mim é o melhor Novo Hamburgo de todos os tempos, né? Os melhores jogadores de todos os tempos, desde o goleiro até o atacante, os melhores de reserva que também entraram e deram conta do recado. Então, marcou, fizemos história. Isso é uma coisa que ninguém mais tira do clube, que ninguém mais tira de nós, né? Que estivemos lá naquele momento. Então, esse é o meu pensamento e com certeza eu vou levar para sempre aí o nome desses atletas no meu coração. Uhum. Alexandre, mais uma pergunta aí? Voltando ali do que tu estava falando sobre o espírito ali de equipe, né? O time eu acho que foi formado naquele ano, né? Como é que vocês conseguiram fazer um espírito tão forte, tão coeso, assim, que deu esse resultado? Então, para quem não escutou as minhas falas, né, depois do título, né, eu tive muita pergunta nesse sentido, né. Para quem não sabe, o título começou em 2016, né, quando o Novo Hamburgo trouxe o Gersinho, né, o Gerson Guzmão, onde ele montou uma equipe para o Gauchão, e depois o Novo Hamburgo deu sequência, né, para a Copinha, e então permaneceu da Copinha e do Gauchão, Matheus Cavicchioli, Júlio Santos, Amaral, Preto, Jardel e Juninho. Então foram 6 atletas que permaneceram, também tinha o Thiago Otti e alguns outros atletas que eram os reservas, né, que também permaneceram. Então se manteve, né, um grupo, se manteve ali 60%, 70% do plantel, e, né, com a chegada do Beto, né, onde ele encaixou o Léo, encaixou o Pablo, encaixou o Assis, Branquinho e João Paulo. Então foram os atletas que entraram e encaixaram, né, dentro do time que já tinha ali, né, uma espinha dorsal, e a gente conseguimos dar sequência, né, mas veio lá de 2016, né, começou em 2016 a montagem do time que foi campeão ali em 2017. Gustavo? Olha, ainda dentro dessa conquista, né, realmente... Logo na sequência, outros clubes do interior começaram a chegar na final também, né? Logo na sequência, no ano seguinte, foi o Brasil de Pelotas. E é sempre uma dificuldade a gente ter um clube do interior numa final, né? Vocês, só por ter chegado na final, já é para um clube do interior, já é uma coisa muito importante. Conquistar o título, então, nem se fala. Parou no Hamburgo inteiro por causa do título. Oi? Parou no Hamburgo inteiro. Exatamente. Agora no último gauchão, o Ipiranga, né, chegou na final com o Grêmio e para eles já foi uma vitória estar ali, né? Então é muito importante. Acredito que essa conquista, não só para esse time, né, pro clube, acho que foi algo assim, que vocês estão no topo do que se refere ao clube, né? Os nomes que participaram dessa conquista estão no topo do que se refere ao clube. Vão ser lembrados sempre, né? Agora mesmo eu tô lendo a história dos Grenais. E aí a gente vê as escalações das conquistas de Grêmio e Inter em diferentes Grenais. Primeiro campeonato citadino, campeonato metropolitano, né? E aí o vencedor iria para o estadual. E a gente vê esses nomes agora na história. Tu tá para o Novo Hamburgo da mesma forma, né? Tá naquela prateleira ali. E trabalhando para o Aimoré, consequentemente
vai construir também uma história bonita aí, né? Como tu mesmo relatou. Né? É isso aí, Luiz, é verdade, cara. E eu construí, graças a Deus, uma linda história praticamente em todos os clubes que eu passei, né? Então tem uma linda história também na Portuguesa. Eu acho que esse é o segredo, né? A gente, por onde passar, deixar um legado, né? Deixar uma história, e isso é importante. Se todos imaginassem o quanto é difícil, né, fazer futebol no interior, né, que eu vivi no interior e rodei um pouquinho, o quanto é difícil, né? O primeiro objetivo sempre é livrar, né, a equipe do rebaixamento. Esse é o primeiro objetivo sempre. Em 2017, a nossa primeira reunião com o Maneca, né, na época o presidente, ele falou para nós somos o time cotado a ser rebaixado, né, pela federação, eles fazem lá uma situação lá, o pessoal de Porto Alegre, né, a imprensa de Porto Alegre, e nosso time era cotado para ser rebaixado, né? Então foi a primeira situação que o Maneca passou para nós, né? O presidente do clube no momento, na época, passou para nós, e a gente, né, já entra com aquela situação, né? Tem que somar os pontos ali necessários, 12, 13 pontos já para livrar para conseguir já jogar um pouco mais aliviado, né? E a gente acabou conseguindo fazer 6 vitórias, né, nos 6 primeiros jogos, né? Onde nós já havíamos se classificado nas 6 primeiras rodadas, e um feito histórico também, né? Uma equipe vencer os 6 primeiros jogos, assim, na competição. Então, acho que a gente fez uma história bonita, né? Uma história bonita, uma história que marcou, e como tu falou, a gente tá marcado, estamos lá pra TV, todo mundo vai lembrar, né? Muita gente fala assim para mim, Preto, daqui a 30 anos, 40 anos, tu vai tá chegando lá embaixo na escada do Estado do Vale para olhar um jogo aqui de gauchão, e todo mundo vai lembrar do feito de 2017. Então, isso é gratificante demais. Os colorados vão lembrar também, os gremistas vão lembrar também, porque os gremistas sabem zoar os colorados, e os colorados vão ficar se mordendo também. Meu pai até hoje se morde. O Preto tirou o título do Inter. Em que momento, Preto, tu entendeu, assim, tu sentiu esse chamado para continuar no futebol e agora atuando na comissão técnica? Em que momento, assim, tu terminou de jogar e aí eu não vou conseguir me distanciar desse universo e acho que tenho a oferecer em alguma comissão técnica, né? Em que momento, como é que foi isso? Como é que foi essa construção do Preto agora auxiliar técnico e técnico? Não, eu sempre tive, assim, um sonho de continuar, né? Mas eu tinha um pensamento, assim, de uma outra caminhada, né? Eu estou iniciando um projeto social que ainda ele tá fechado ainda pelo fato de eu estar focado 100% no Aimoré, e eu quero iniciar um projeto 100% social, que foi dos projetos que eu saí para a vida no futebol, né? Foi através de um projeto que eu me tornei um cidadão. Então, eu queria focar nessa caminhada, né, de poder ajudar os jovens, em poder fazer uma caminhada legal. E daí, logo que eu parei, veio a pandemia, né, e acabei tendo um convite da prefeita da cidade de Novo Hamburgo, né, para trabalhar na Secretaria de Esportes, aqui onde fiquei por 2 anos como secretário. E com a pandemia a gente pôde pouco fazer, né, porque não podia fazer nada, estava tudo realmente bloqueado. E aí acabei, né, na caminhada ali da prefeitura, acabei recebendo uma ligação do Jerônimo, né, que é o principal coordenador da base do Novo Hamburgo, onde ele queria fazer uma junção ali da base com o profissional, né, uma caminhada, o Edinho, para mim ser o auxiliar dele, para a gente poder fazer uma copinha. Eu abracei na hora, né, a oportunidade, né, foi onde realmente começou, né, através de uma ligação do Jerônimo. E quando ele falou que eu iria trabalhar com o Edinho, né, o Edinho uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né, e um cara que eu tenho um carinho imenso, né, um respeito imenso, e poder trabalhar com ele é muito gratificante, um profissional de alto nível, né, um grande treinador, vocês vão ouvir muito falar dele, né, e então a gente abraçou a ideia, abraçamos ali o projeto, e fizemos aquele trabalho, né, da Copinha do ano passado, onde acabamos ficando vice-campeão, e o Novo Hamburgo acabou por não dando sequência no nosso trabalho, e a gente teve esse convite do Aimoré, onde a gente, graças a Deus, hoje está muito feliz. Desde aquele jogo que teve o Novo Hamburgo e o Aimoré, que foi na semifinal, eu pensei que depois o Novo Hamburgo ia ser campeão da Copinha. Pois é o que eu falo, né, futebol tu não ganha na véspera, né, por isso que eu falo sobre o nosso duelo contra a Portuguesa, né, graças a Deus a nossa comissão, os atletas estão muito focados, sabemos que nós temos uma vantagem que é mínima, sabemos que o jogo vai ser muito difícil, né, e todos falavam, né, que quem passasse de Aimoré e Novo Hamburgo seria campeão da Copinha, acabou que a gente foi não surpreendido, não, de momento algum fomos surpreendidos. O Glória fez um baita de um trabalho,
um baita de um jogo, né, lá em Vacaria, onde conseguiu a vantagem, e depois soube administrar no Estádio do Vale, não conseguimos buscar os gols, e acabou que merecidamente eles acabaram com o título. Esse ano o Aimoré vai jogar a Copinha? Vai, já tá confirmado, sim. Bom. Aimoré em Novo Hamburgo, né? Aimoré não vou. Raul, teu microfone tá desligado. Ih, aí, Força do hábito. O Aimoré joga agora, novamente, a partida de volta contra a Lusa Carioca, né? Isso. Qual o teu palpite, o teu sentimento para esse jogo? Um sentimento, né, pela semana que a gente fez, né, fizemos uma semana muito boa, muito produtiva, os meninos realmente estão focados, né, e o sentimento é que a gente consiga alcançar o objetivo, né, a gente vai respeitar, como a gente sempre fez, né, não adianta jogar com 1-0 debaixo do braço, porque isso não se faz, nós temos que fazer o nosso jogo, continuar fazendo o nosso jogo, né, estamos dentro da nossa casa, né, onde conhecemos cada buraco do nosso campo, e temos que colocar em prática o nosso futebol, colocar tudo aquilo que a gente fez até o momento, e para poder merecer, né, poder merecer a classificação, que é um sonho de todos nós. Hoje, quando eu cheguei a Porto Alegre, porque eu resido em Santa Catarina, Florianópolis, né? Uhum. E aí eu passei ali pela região metropolitana e me lembrei deste jogo. Os ingressos, pelo que eu fiquei sabendo, já foram quase totalmente já liquidados, comprados pela torcida, né? Coisa boa, a gente ficou sabendo hoje, né, que a movimentação está sendo bem positiva, bem bacana, né, e a gente espera, né, que o torcedor possa vir mesmo abraçar o nosso projeto, né. A gente sabe que no interior é assim, né, a gente tem que mostrar resultado, ter vitórias para a torcida vir, né, porque a gente está muito perto da dupla Grenal, então, né, a gente sabe que é difícil, mas é o que eu sempre falo, a cada dia eu falo sempre, que a gente tem que trabalhar, buscar as vitórias, né, trabalhar sério, fazer com que a torcida goste realmente do nosso estilo de jogo, do nosso estilo de trabalho, e graças a Deus isso tem acontecido, não só pelos resultados, né, os resultados são consequência, mas pelo aquilo que a gente tem feito, né, pelo nosso ambiente, pela forma que a gente trata as pessoas dentro do clube, pela forma que a gente é tratado, é um ambiente realmente muito bom, onde recebe todas as pessoas, né, e a gente está muito feliz e a gente espera poder coroar aí no sábado uma classificação para a próxima fase. Uhum. Eu faço um convite agora, pessoal, né, para que o Preto permaneça conosco, para a gente debater agora também a dupla Grenal. O que vocês acham? Por mim, é ele que manda no horário dele. Ele tinha dito até mais ou menos umas 9h30. Que hora é agora? 9h20. 9h20. Não, eu vou ter 9h30 então, depois eu vou ir olhar uma Copa do Brasil. Acho que todo mundo, viu? Então tá bom. Bom, tamo junto aí. Então nós vamos agora passar para a dupla Grenal, e eu vou começar pelo Grêmio hoje, tá? Por quê? Porque tivemos aí um jogo relacionado contra a Chapecoense, o Grêmio, queira ou não, eu agora vou querer uma celeuma, né, com alguns daqui, eu sempre afirmei desde o início da jogada que nós veríamos o tamanho do crime que a Chapecoense tinha feito, o tamanho do crime que a Ponte Preta tinha feito lá no início do campeonato, lembram? E eu falei assim, ó, não vão se balizar, porque 2 partidas não nos diz nada. Hoje o Grêmio já está em segundo, abrindo aí, se eu não me engano, 3 jogos, né, 9 pontos, bem dizer, de diferença lá do 5º, 6º colocado, que é a Tombense, Sport e afins. Então, assim, aqueles 4 que eu falei que se classificariam, está dando na pedra, Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia, não nesta ordem, né? Então eu vejo assim que aquilo que eu vinha debatendo com vocês, a gordura que o Grêmio tinha que criar, o Grêmio criou. E o fato do empate, né? Ontem foi o 10º empate, se eu não me engano, né? Sim, 10º empate. Fora de casa, deixa eu pegar aqui, eu tinha pego os números, a gente tá a 8 pontos, 8 pontos, eu não sei se é 7 ou 8 pontos do 5º. Estou abrindo a tabela aqui. É 8 pontos, a gente tá a 8 pontos do 5º colocado, né? O 5º tá com 29 que é o Tombense. E o Grêmio tá com 37, né? Isso, é o Londrina. Isso. E a gente tá a 8 pontos do líder. Já foi 9,
já foi mais de 10, né? A gente tem 11 jogos fora de casa e 9 empates, né? A gente tem um empate também em casa, 0-0 contra o Criciúma. Então aí são 10 empates. E a gente tem uma derrota fora de casa e uma derrota em casa. Então a gente tomou nesses 11 jogos fora de casa, nessas 11 rodadas fora de casa, a gente tomou 4 gols e marcou 4 gols, porque os empates foram sem gols. Então é muito pouco, né? Os números em matéria de gols são números são pouquíssimos, né? Diante do que o Grêmio poderia oferecer. Ontem, ou no jogo contra a Chapecoense, aquela expulsão do Bitelo, que na minha opinião foi uma expulsão sem intenção do Bitelo, mas foi uma falta claríssima, né? Porque o jogador saiu muito machucado, o jogador da Chapecoense. Ele poderia ter sido preso na tentativa de homicídio, pelo amor de Deus. Exatamente, aquilo deu mudou no pescoço, completamente. na cabeça, meu. Ah, tá louco? Aquilo mudou completamente a história do jogo, né? Porque aí o Grêmio, ele estava mais perto do gol até então. Aí o que aconteceu? O Grêmio continuou atacando, né? E aí fez a diferença a presença do Lucas. O Lucas deu uma certa segurança ao ponto do Grêmio continuar atacando, principalmente no segundo tempo. Mas não conseguiu ser efetivo. Então, o empate acabou ficando bom para o Grêmio, diante do prejuízo que causou uma expulsão fora de casa, né, de um jogo fora de casa. Jogando com 1 a menos fora de casa, com um retrospecto ruim de jogos fora de casa, né, então o resultado acabou sendo, digamos assim, satisfatório. Né? O satisfatório seria a vitória, mas diante do cenário que se pintou, que se estabeleceu com aquela expulsão, acabou ficando assim. O que pode acontecer nas próximas rodadas? Essa diferença para o quinto colocado pode diminuir para 5, né? De 8 para 5. O Grêmio pode sair da segunda posição e voltar para a quarta, mas ele continua no G4. Isso se perdeu o jogo. Se perdeu o jogo contra o Guarani. Se empatar, o cenário é outro. O Grêmio pode manter uma distância de 6 pontos, né, do quinto colocado, e ao mesmo tempo pode permanecer ali entre terceiro, segundo lugar, enfim, né, não voltar para a quarta posição. O cenário é esse. Acho que o Grêmio não jogou mal contra a Chapecoense. Essa é a minha opinião. Né? Eu sei que muitos torcedores, eu assisti o jogo no Brechó do Futebol, muitos torcedores ficaram extremamente insatisfeitos com a atuação. Eu não fiquei satisfeito, mas acho que o Grêmio não jogou mal. Acho que o Grêmio está apresentando um futebol mais seguro, não só na defesa. Acho que criou bastante ontem e repito, até aquela expulsão do Bitelo, o Grêmio estava mais perto do gol. Assim como o Gustavo vai em quase todos os jogos do Grêmio, o Alexandre também vai, né, nos jogos do Grêmio, juntamente com o meu afilhado, que é pai do Max, esse garotinho que estava aqui conosco, né, fardado, gremista, desde que nasceu, né. Alexandre, tu vai na mesma linha de raciocínio que o Gustavo nos planou, pelo que tu vê, assiste e vê diretamente lá na arena? Eu acho que eu sou um pouquinho mais radical aí. Eu sei que o Grêmio já está aí 15 jogos sem derrota, isso aí é muito bom. Não tem nem como dizer que é ruim, né? Mas, apesar de a gente ver uma evolução, ele não está com aquele futebol de convencimento, né? De a gente ter aquela certeza que o time, digamos assim, o time engrenou, né? Como a gente viu contra a Tombense, o primeiro tempo contra a Ponte, falar, não, agora vai, né? Aquele primeiro tempo da Ponte, eu tava quase indo embora, falei, tá, beleza, não precisa mais nada, já fizemos o que tinha que fazer, gol de meia bicicleta e depois jogada boa, mas daí vem
vem aquele apagão, que eu acho que, se não me engano, o Renato que falava, não, deu um apagão no pessoal, né? Porque bobeira, né? Uma jogada básica, às vezes é passe lateral, assim. Eu que já joguei, não futebol profissional, mas já joguei bola, jogo ainda, né? Um passe lateral de 2 metros, o cara não acerta, ou joga muito na frente, ou joga atrás, um negócio meio que inacreditável, né? E agora a gente fica sempre nessa incógnita. Será que vai engrenar ou não vai, né? A gente tem agora 10 dias, né, pro próximo jogo. Então tu fica acreditando que, porra, agora daqui a 10 dias nós vamos ver um resultado diferente. E não foi o que aconteceu no último lá, que a gente teve um tempo a mais, quando voltou, não deu o resultado que a gente queria, né? Esse jogo da Chapecoense, a gente tem que talvez avaliar positivamente, como o Gustavo falou ali, porque aquela expulsão do Bitelo, né? Foi uma expulsão, não tinha como não ser, né? Mas o que o Bitelo fez é que todo amigo quer ter um camarada que vem e dá uma voadeira naquela no cara para tirar da briga, né? Mas ali não tinha briga, né? O cara veio para finalizar. Aquilo ali dificulta. Quem joga com um a menos é óbvio que tem toda uma diferença e espaços que abrem no campo. Teve que mudar, teve que tirar o Campaz, então complica. Eu acho que dá para considerar um jogo bom, né? Eu sempre falo, bom não é nem muito bom nem excelente, tem mais 2 etapas em cima ainda. Mas eu considero esse jogo com a Chape um jogo bom. Poderia ter sido muito melhor se nós tivéssemos todo e se nós firmasse o jogo como foi alguns outros jogos, né? Tombense, o primeiro tempo da Ponte Preta. Eu acho que a gente teria que ir mais por esse lado, né? E eu vejo muitas vezes ali que, não querendo entrar na parte do técnico, que não é muito a minha área, mas é que todo brasileiro é técnico, né? É técnico palpiteiro, né? Então, às vezes, eu vejo que as mexidas, às vezes, não resolve muito, às vezes troca os 6 por meia dúzia, até as próprias trocas lá contra a Ponte, eu acho que talvez tenha modificado muito o time, né? Começando ali pelo Jeromel, né? Não dizendo que... Eu acho que o Jeromel é aquilo tudo, né? Jeromito, Gerodeus, tudo. Ele faz a diferença, né? Mas as mudanças que foram feitas ali prejudicaram muito, né? E ontem as mudanças ajudaram, né? Que a gente conseguiu manter o 0-0 com a defesa milagrosa ali, acho que no último minuto, né? Que consagrou ali o Gabriel, mas eu vejo mais ou menos por aí. Essa aí é a minha ótica. Eu acho que o time não está convencendo ainda, apesar, como eu falei ali no começo, dos 15 jogos sem derrota. Mas vamos torcer. Eu até estava fazendo um cálculo aqui, né? Ganhando em casa, empatando fora. Se o Grêmio fizesse isso, não tivesse perdido, né? Ele faria 76 pontos no final e estaria nas bocas. Eu vou torcer para que isso aconteça. Vamos empatar fora e ganhar em casa. Então é isso. Ô, Preto, tuas considerações finais aí nesse nosso primeiro bloco. Queria agradecer aí a oportunidade, né, de poder ter participado com vocês aí. Parabéns aí pelo programa. Estou sempre aí à disposição. Podem contar sempre comigo aí. Obrigado mesmo de coração. E espero uma nova oportunidade aí para poder estar junto com vocês aí e falar um pouquinho mais aí da minha vida dentro do futebol. E também saber um pouquinho mais de vocês. Grande abraço a todos. Valeu, Preto. Um abração aí e uma boa vitória em cima da Lusa Carioca. Valeu, se Deus quiser. Abraço. Seguindo o nosso debate aí, agora já passo a palavra aí para o Marquinhos. Marquinhos, como é que tu está vendo o nosso co-irmão, né? Nesse momento que, queira ou não, eles estão bem, né, cara? Podemos dizer que estão bem, né? Eu acho que a torcida do Grêmio faz uma terra arrasada demais. Porque ganhar em casa, empatar fora, tá ótimo, né? Ganhou. Se vamos olhar em questão assim, de jogo ida e volta, ele ganhou da Ponte Preta, empatando lá, ganhando em casa. Perdeu para Chapecoense em casa, mas empatou fora, né? Então, tipo, são turno e retorno. O Grêmio tá bem. Com o time que tem,
não tendo um atacante à altura para substituir o Diego Souza, tá ótimo. Vai subir? Agora eu começo a acreditar que vai. Eu não queria que subisse, mas eu começo a acreditar que vai. Então, tem que ter o pezinho mais no chão. Eu ainda acho que o Roger ele é fraco para a situação. Eu acho que o grupo ainda salva o Roger, por mais que o Roger consiga, às vezes, estragar o jogo. Ele poderia ter tirado o Diego Souza e ter deixado o Campas, ter segurado um pouco mais a bola. Até o Lucas falou isso ontem. Isso é um problema, porque se os jogadores estão falando o que o técnico tem que fazer e o técnico não vê, porque o técnico tá perdido. Eu não. Eu já falei algumas vezes pro Gustavo, cara, cada vez que o Roger vai falar é um sonífero pra mim, cara, porque, meu Deus, imagina esse cara tentando incendiar o time pro time jogar. Parece que tem uma batata quente na boca. Tu sabe, Marquinhos, que tu tá diante de, eu não sei qual a opinião do Che, do Alexandre, mas tu tá diante de 2 defensores do Roger. Sim, eu sou desde Roger. o início. Sou Roger. Sim, eu gosto do Renato. E o Gustavo, o Pedro é Roger. E o Pedro também. E mais. Eu não consigo entender essa. Tá, vocês podem defender o Roger, tudo bem, cada um tem sua opinião. Mas eu não consigo ver o Roger com os olhos que vocês estão vendo. Eu acho e mais. As pessoas que hoje querem o retorno do Renato foram as que defenderam a saída dele. Eu também fui contra a saída do Renato. Eu achava que não era aquele momento ainda, que ele ainda tinha algo a oferecer ao Grêmio. E acho até... Eu acho que ele salvava o Grêmio. Exatamente. Acho até que se ele estivesse, o Grêmio não ia chegar a lugar nenhum em 2021, além do Gauchão, né? Porque o Renato encaminhou boa parte do Gauchão, né? Não dá pra negar isso. Então, agora, essas pessoas que defenderam a saída do Renato querem a volta do Renato. E eu vejo o Roger como algo bom pro clube. E defendo, não quero o Renato agora. Naquela época eu queria que ele permanecesse, agora eu não quero que ele volte. Agora eu quero que o Roger permaneça. E acho que eu também sinto a mesma coisa que o Alexandre. Eu não vejo uma evolução ao ponto de eu ir para a arena seguro. Hoje a gente vai ganhar. Eu acho que as atuações do primeiro tempo contra a Ponte Preta, contra a Tombense, né? O Grêmio fez tudo no primeiro tempo, no segundo tempo não jogou. E a Tombense, diga-se de passagem, não está mal no campeonato. Tá logo ali, né, na sexta posição, se não me engano. Então, acho que o Grêmio apresentou atuações mais seguras, mas ainda não está me convencendo também. Né? Eu estou ficando mais seguro quando eu vou assistir um jogo e tudo mais. Acho que a questão envolvendo a comissão técnica, acho lamentável a torcida vaiar o Roger antes do jogo. Acho lamentável. O que aconteceu tu diz agora no jogo contra a Ponte Preta? Não, são quase em todos os jogos. Mas é que contra a Ponte Preta foi a questão dele não ter colocado o Lucas pra jogar. Não. Pois é. Mas aí é que tá. O Lucas, quando entrou, demonstrou que é diferente, mas ele tá fora de ritmo. Tá fora. Tá fora de ritmo. E o Roger sabe o que ele tá fazendo. E ele botou, eu tenho uma visão meio perdida, mas eu achei que ele tava um pouco meio fora de foco ontem. Não, ontem contra a Chapecoense o Lucas fez a diferença, eu acho. Agora, contra a Ponte Preta, o Lucas entrou fora de ritmo. Ele é um jogador diferente. Ele tem uma visão diferente de jogo. E a gente pôde ver isso contra a Ponte Preta naquele tempo que ele entrou ali, no segundo tempo. Mas ele entrou fora de ritmo, claramente fora de ritmo. Dava pra ver. E outra, realmente as trocas que o Roger fez contra a Ponte Preta desconfiguraram o time ao ponto de a gente ficar bastante inseguro no segundo tempo. A gente ficou bastante exposto no segundo tempo. A saída do Jeromel, o Jeromel não saiu por lesão, o Jeromel saiu para ser, digamos assim, poupado. O Jeromel vem jogando todos os preservado. Jogos. Exatamente, preservado. Acho eu que o Roger se arrependeu de ter tirado o Jeromel.
Uhum. Alexandre, perdão, desculpa, Não, conclui. Pode passar para o Alexandre. Tá. Alexandre, concordas conosco? Vamos por partes, né? Quanto ao Roger ali, eu acho que o Roger, ele... Até vou dividir por duas etapas, né? Aquela primeira passagem dele no Grêmio foi muito... Eu acho que foi muito boa. Porque ele que fez a base daquele time que foi campeão depois. Foi dele, não... Todo mundo fala, Renato, não sei o quê. O Renato pegou já vou te dizer, um trabalho muito bem feito pelo Roger, né? Aquela passagem, o que ele tinha na mão, ele é famoso, né? Tem um limão fazer uma limonada. Ele fez e deixou engatilhado pro Renato, né? Nessa segunda passagem dele, agora eu tô um pouco com o pé atrás, assim, que eu acho que ele já poderia ter feito algo mais, né? Avaliando o que ele fez no passado, né? Mas a gente sabe que tudo precisa de tempo e tal, mas o torcedor, ele quer resultado, né? Ainda mais como a gente tá na segunda, caiu, o cara, querendo ou não, tomou uma paulada na cabeça. Nós estamos levantando, mas nós queremos olhar para frente, não queremos olhar da onde a gente caiu, né? Então nós queremos olhar para frente, a gente quer ver um resultado praticamente imediato, né? Apesar de eu não estar gostando muito do trabalho dele, eu acredito que vai dar um resultado no final aí. Mas, Alexandre, olha só a diferença. O Roger, em 2015, ele tinha outros jogadores, né? Sim. Ele tinha jogadores ali que em 2016 e 2017 eles estavam em alta, né? Eles estavam em alta. Claro, o trabalho começou em 2015, né? Lembra aquele Grenal de 5-0 na Arena? Sim. Né? Quem é que fez Eu não me lembro. Isso aí os colorados não lembram. Luan, Juliano, Fernandinho, eu acho, né? Alan Ruiz, acho. Enfim, foram jogadores. Pergunta pra qualquer gremista, tem uns quantos que tem tatuado, 5 assim, com os nomes. Foram jogadores. Eu tenho uma tatuagem aqui da Libertadores. Mas aí eu te pergunto assim, qual é a diferença entre o trabalho do Roger daquele período e o de agora? São os jogadores. Porque o trabalho do Roger tem consistência igual. Na minha opinião, né? Não, até quanto isso aí, sim. Mas independente ali do fator humano, né, que são os caras, como eu falei naquela primeira passagem, eu não consigo ver um resultado positivo de um jogo pro outro, né? Do que tu acabou de falar, de ter aquela confiança, né? De ir pro estádio e falar, não, hoje tá tranquilo, nós estamos com o nosso time base aqui, hoje vai, né? No jogo da Ponte Preta, agora eu tava com meu filho, daí quando a Ponte Preta fez o gol ali, nós começamos a entrar meio que num rodeão, um cara do meu lado, foi muito engraçado, acho que tinha 20 minutos de tempo, ele... Pode acabar, seu juiz, tá bom, que senão eu não vou aguentar. E é mais ou menos o que o cara passa ali, né? Que daí foram 20 e poucos minutos de sofrimento. E esse cara que tava do meu lado, ele tava desesperado, um troço doido. Meu filho tava até assustado com o cara, porque o cara tava assim, ia passar mal, né? E ainda faltava muito tempo, né? Será que não era parente da Renata? Renata. E a gente não via... E em campo a gente não via nenhum resultado, né? Daí essa é a minha preocupação, né? E ele, talvez não tanto como 2015, ali que tinha alguns caras fora da curva, né? Mas ele tem uns caras que era para estarem fora da curva e nos ajudando mais e não tão dando o rendimento que nós gostaríamos que tivesse, né? Então, talvez o fator humano aí, a pessoa, tem uns que é adaptação, outros que não sei se é a Night que está atrapalhando, se é outra coisa. E tem a pressão também, porque agora nós não estávamos disputando um campeonato, agora nós estamos saindo da Série B, que Série B não é campeonato, a Série B é acesso da A, pô.
Mas eu paro pra pensar assim, meio de fora, olhando de fora, né? A gente gosta de ver o circo pegar fogo. Mas, claro, quanto é o rival, claro que vocês gostam de ver o Inter se ferrando também, óbvio. Não, claro que não. Não, imagina, né? Mas, enfim, eu fico parando pra pensar assim, vocês estão num campeonato, né? Vocês estão se reerguendo. Vocês estão em segundo colocado. Ah, vocês estão jogando mal, não é a melhor coisa. Mas, gente, Série B é assim. Vocês estão em segundo colocado, estão uns 5 pontos longe do quinto colocado. Vocês estão pra. Então. Aí para pra pensar assim. Aí vocês empatam um jogo com 1 a menos. O técnico mexendo errado. E vocês estão reclamando. Uma vez eu xinguei o Gustavo no programa. O Gustavo tava reclamando que empatou com a Ponte Preta fora de casa. Cara, tu empatou fora de casa. É fora de casa, tu ganha em casa. Eu não tô reclamando. Não, ficou. O meu amigo, ele reclamou durante os 20 minutos que o Grêmio empatou com a fraca Ponte Preta. Então, tipo empatar fora é normal. Por isso que eu reclamei. Com a fraca Ponte Preta. Mas o Grêmio também tava desconstruído. Não, tem que parar pra pensar nisso. Não, realmente, olhando agora, em perspectiva, olhando pra trás, o Grêmio realmente o Grêmio que jogou contra a Ponte Preta no início do campeonato é um outro Grêmio, não é o mesmo de agora. Então, enfim, a gente não tá reclamando, pelo menos aqui na mesa não, mas a gente vai pro estádio, a gente vai pro bar, a gente vai pro estádio, vai pro bar, a gente vê reclamações absurdas. Eu acredito. E eu tô contigo nisso, Marcos. Eu também. Eu acho assim, a gente tem resultado. A gente tem resultado. Né? A gente precisava de uma vitória fora de casa ontem, né, contra a Chapecoense. Perdemos a oportunidade porque a história do jogo mudou com aquela expulsão. Aos 30 minutos, a gente jogou 60 minutos e um pouco mais sem um jogador em campo. Então, vamos ver agora com o Guarani. Falando então em Guarani, nós temos aí mais um, agora virando a página, né? Nós temos aí para vocês, co-irmão rival, para nós, nosso Inter, né? Inter e Atlético Mineiro. A história de Inter e Atlético Mineiro, assim, ela é um absurdo, né? São 87 jogos, 74 pelo Brasileirão, 2 Libertadores, 4 pela Copa do Brasil, 4 pelo extinto Robertão, 1 pela extinta Sul Minas, 1 pela Primeira Liga, que eu não me lembro, confesso para vocês, né? E 1 pelo torneio Heleno Nunes. Desses 87 jogos, o Inter tem 37 vitórias, 28 derrotas, contando aí com 22 empates. O Inter fez 113 gols e sofreu 104. É um páreo duro, né? Começando pelo Marquinhos. No primeiro turno, né, quando começou o Campeonato Brasileiro, foi o primeiro jogo do primeiro turno. O Inter tomou uma saravada, que foi aonde eu acertei o primeiro palpite. Eu tinha colocado 2-0 para o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro fez os 2-0, né? Aí eu pergunto aos senhores, começando pelo Marquinhos, o que esperar deste Internacional inconstante? Não vejo o Inter como inconstante. Eu vejo que o Inter ele tá muito melhor do que eu imaginava que ele seria. Ah, tá. Por quê? A gente tava vendo Não. Vamos parar para pensar que nós estava com o Cacique Medina no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. É verdade. A gente não sabia o que o time ia apresentar. Veio reforços que eram da Europa e a gente não sabia como é que essas pessoas jogavam, totalmente desconhecidos para nós. Tipo, hoje a gente Bustos? tem o Bustos, tipo o Deixa Bustos, quieto. O Bustos estava aqui na Argentina. Eu acho que ele não jogou esse jogo. Não, tu disse que não sabia como jogavam e agora tu sabe, né? Não, agora a gente sabe como joga. A gente sabe como joga o Wanderson, como joga o Pedro Henrique, como joga o Depena. A gente sabe. O time do Inter, se tu pegar metade dos Colorado, era só pensando em fugir do rebaixamento, pelo jeito que tava. Agora não.
A gente pensa em Libertadores ano que vem, a gente pensa em ganhar a Sul-Americana. Agora, eu ouvi um burburinho hoje que a torcida do Palmeiras está enlouquecida que compre o alemão. O alemão fez e aconteceu no segundo tempo contra o jogo lá do Palmeiras. Tem algumas outras coisas para ajeitar? Tem. Eu acho que o alemão não serve para ser o titular e sim para entrar sempre no segundo tempo. Eu pensava que Wanderson e Pedro Henrique ia dar certo. Não deu. Tomamos um rodeão do Palmeiras no primeiro tempo, não deu certo. Eu acho que o Inter tem chance de fazer uma partida boa contra o Atlético Mineiro e tem chance de ganhar deles. Não, a gente não tem que achar, é o Atlético Mineiro campeão da última temporada, a gente tem chance de ganhar deles em casa, tem sim, podemos ganhar deles, não tem nada que impeça. Eu não vejo que o Inter seja inconstante, eu só acho que por problemas de cartão amarelo, a gente vai ser o técnico agora também, né? O Mano Menezes tomou o terceiro cartão amarelo, eu acho. Sim. Então, eu acho que dá para fazer um bom enfrentamento contra o Atlético Mineiro, sim. Eles não são muito fora da curva para a gente pensar pequeno contra eles. Gustavo? Não, eu tô gostando desse Inter. Tô gostando porque eu vejo de alguns colorados aqui no canal que não, é jogão, foi um jogão. Mas empatou. Não, mas foi um jogão, mas perdeu. Empatou. Então, não, perdeu. Teve duas rodadas aí que eu ouvi esses termos. Não, foi um jogão. Foi um jogão. Eu fui um deles. Empatou em casa, com o time 3-3. reserva do São Paulo. Não, foi um baita Mas jogo. o Inter tava com reserva também. Vai deixar eu falar, Marcos? Desculpa, perdão. Mas o Inter não tava com reserva. Não, o Inter não tava com... Quem tava com reserva era o São Paulo. E a gente provou aqui, mais de 10, inclusive. 12. Cara, aí, não, foi um jogão contra o Palmeiras. Foi um jogão. Perdeu. Então, acho que eu tô gostando desse Inter. É um Inter que, realmente, ele não é inconstante. Ele só não ganha. Alexandre? Eu vou mais ou menos na mesma ideia do Gustavo aí, né? Na realidade, a gente tá sempre torcendo pro Inter, né? Perder. Pra perder, né? Mas a gente tá sempre torcendo para que tenha alguma coisa aconteça ali, né? Até porque quando tava ali, não me lembro qual foi o jogo, acho que até contra o São Paulo, se ele ganhasse, ele poderia ser o líder, ia dormir líder, alguma coisa assim. São Paulo. Eu falei, porra, não pode. Quando eu vi, os caras estão ganhando, e quando eu vi, não ganharam. Tá que nem o Rubinho, aquela, com o Galvão Bueno. Vai ganhar, não ganhou, né? Foi mais ou menos isso aí, né? Mas eu acho que também, indo na ideia que o Marcos falou, eu acho que tá acima do esperado do que os colorados estavam imaginando, né? Porque no ano passado, vocês bem sabem ali que todo mundo fala e faz conta, não sei o que, né? Mas, aquele famoso C, né? Se acontecesse tal coisa, mas aquele Grenal que o Inter ganhou de 1-0, se ele tivesse perdido, ele tinha sido rebaixado e o Grêmio não, né? Umas contas que o pessoal fez ali, né? Detalhe, né? Porque a diferença foi, se eu não me engano, 3 pontos ali, né? Não, 5 pontos. 5 pontos, eu acho, né? O Inter ficou 5 pontos. É que eu acho que se fizesse a conta que se o Inter perdesse o Grenal, por exemplo, daí o Inter seria rebaixado, alguma coisa assim. Isso. A conta dava mais ou menos essa aí, né? Então era um time que fez uma Série A ali não convincente, né? Então todos os colorados estavam com esse pensamento ali, né? O ano que vem nós temos que sobreviver. E, pelo contrário, o time vem dando resultado positivo agora, né? A Sul-Americana tá bem. E no próprio Campeonato Brasileiro, né? É óbvio que a gente fica torcendo pro negativo, mas eles estão na parte mais positiva, né? Altos e baixos estão sempre dentro da... Estavam no G4 e agora estão na zona da Libertadores. Da pré-Libertadores. Da pré-Libertadores. Agora pré-Libertadores. Isso aí, eu vou ter que discordar de ti, Alexandre. e da visão poliana do Marcos. Porque assim, ó, o que eu tô vendo aqui na tabela,
É que assim, se o Inter ganhasse do São Paulo, ia ter hashtag segue o líder. Né? Mas não ganhou. Empatou em casa. O pior era eu olhando o jogo do Inter em São Paulo, né? Nós pizza e refri, olhando o jogo, né? Cara, deu 2 minutos, nós já estamos ganhando. Mano, nós vamos aloprar todo mundo agora, né? Não deu 5 minutos, a Inter tomou um assim. Pois é, agora já tá. O Inter já tá a 9 pontos do líder. Ah, mas é que. São 3 jogos. Palmeiras é outro patamar. São 3 jogos. E o Palmeiras tem um jogo a menos, ou não? Não, o Palmeiras já. Não, já equilibrou. Já equilibrou. Mas enfim, tem 3 jogos a mais o Palmeiras. Então não existe. Não vai ter hashtag segue o líder. Ainda mais se o Inter continuar nessa evolução. Né, nessa constância, né? Porque o Inter ele não tá irregular. Né? Ele só não ganha. Ele vem nessa regularidade. Empata ou perde. Eu tenho uma pergunta. Vai nessa regularidade. Eu tenho uma pergunta pra mesa. Tá? Daí é a opinião sincera de cada um. Eu vi muito Colorado falando há um mês e meio atrás, 2, que o alemão não servia pra fardar pelo Internacional. Hoje eu vi a notícia que ele foi salário aumentado, né? Porque ele bateu as metas, todas as metas que botaram para ele bateu. Eu ainda continuo achando que ele é jogador de segundo tempo. Mas daí, enfim. E daí os mesmos que falaram que o alemão não servia para fardar no Inter, hoje estava rasgando elogios pro mesmo. Vocês acham que o alemão tem chance de ser titular do Internacional? Eu gosto desse jogador. É um cara bom, eu não sei se não vai ser tipo o Damião, né? Que chegou num auge e depois deu uma caída, assim, né? Então eu acho que se tiver que vender, vende logo aí pra ganhar uma grana. Dizem que estão querendo que ele faça. Ele tem a cidadania polonesa, né? Estão querendo levar ele pra lá pra ele ter chance pra jogar pela seleção. Olha, acompanhando o alemão aqui, olha, lá em Floripa, pelo Avaí, quando ele foi contratado, eu falei para vocês lá no grupo, né? O Inter está fazendo uma bela contratação, sabe? Tanto é que os torcedores do Avaí ficaram muito indignados com as 2 saídas, do alemão e do diretor de futebol, né? Então, assim, a torcida não gostou nem um pouquinho. E hoje, realmente, o alemão está fazendo falta lá para o Avaí. Nós estamos, o Figueirense está adorando, a torcida do Figueirense está adorando. A Havaiana está desesperada, né? Mas eu vejo assim, eu acho que, e como o Alexandre falou, se o Inter quer ganhar um dinheiro, é agora. Tem que ser agora. Parece que de 35 mil já passou de 100 mil o salário dele, por causa das metas. As metas eram até o fim do ano. Isso. E o Avaí tem a metade de um turno ainda, tem um turno inteiro, mas ainda as fases finais da Sul-Americana, ele já bateu todas as metas que deram para ele. E o Avaí tem 30% ainda em haver. Eu gosto desse jogador. No último jogo, agora contra o Palmeiras, eu gostei muito. Assim, assisti os melhores momentos e ele realmente se destaca no segundo tempo. E ele é quando entra no segundo tempo. Oi? Quando ele entra no segundo tempo. Porque se ele joga o jogo todo, ele não é a mesma coisa. É verdade, ele entrou no segundo tempo. Até ele não fez uma má partida contra o São Paulo. Não fez. Mas ele se destaca mais. Injustamente, ele não foi colocado como titular contra o Palmeiras. Mas enfim, são as escolhas do técnico, né? Eu me recordo de falar ainda que, pra mim, ele é uma espécie de Renteria, jogador de segundo tempo. Tu sabe que o alemão, ele tá para ser uma coisa assim, tipo Luan Santana, né? Meteoro, né? Eu acho que ele não vai jogar nenhum Grenal, né? Ele não vai jogar nenhum Grenal, porque até o final do ano ele vai... Não fica. O Alexandre Pato também não jogou nenhum Grenal. Sabe, então é coisa... eu queria comentar com vocês aqui, voltando um pouquinho antes de encerrarmos esse episódio, o Alexandre, ele participou, né, daquele evento, né, que eu achei assim muito lindo, sensacional, e que hoje eu tenho saudade. Saudade de quem? Do velho casarão. Quem é o velho casarão?
o Olímpico, né? E o Alexandre participou lá daqueles jogos, né? Para sócios, torcedores, aquela coisa toda. E o Alexandre, não contente com isso, adquiriu lá vários utensílios. Ele furtou do Grêmio. Inclusive eu, como jornalista e como repórter de campo, ele conseguiu uma coisa assim, duas coisas que eu acho lindas, né? Uma das cadeiras onde ficava o comentarista e o narrador, tá? E a placa de identificação de uma das cabines, se eu não me engano, acho que era da Rádio Metrô 91,3, da Rádio Metrô, FM, né? A minha pergunta, sim, agora, Alexandre, eu tenho saudade, sendo co-irmão. Eu imagino que vocês, tu e o Gustavo, principalmente tu que pisaste lá naquele gramado, aí a saudade deve ser muito grande, não deve? Ah, sim, né? O Olímpico é tipo um templo pro gremista ali, né? É algo surreal, assim, né? As lembranças são muitas. Eu me lembro que desde pequeno eu ia lá no estádio, às vezes ia sem até os pais saber, né? Ia pegar o Otto, que passava ali perto, passava perto da minha casa, passava lá, e às vezes não tinha nem dinheiro para entrar no estádio, e tinha um tempo que criança não pagava, daí tu arrumava um tio ali para, porra, tio, entra comigo, disse que é meu pai ou meu tio, e o cara entrava no estádio, a gurizada entrava, né? Então, perder aquilo ali foi, acho que para todo gremista ali que ia no estádio, foi bem dolorido, né? No último jogo eu também fui, no último jogo, e depois teve essa oportunidade dos sócios jogarem lá também, não tinha como eu deixar de ir também, porque ficam todas as recordações, né? Me lembro de vários, né? Me lembro na final da Libertadores, da nossa primeira Libertadores contra o Peñarol, várias histórias. Nós tínhamos comprado o ingresso para ir na torcida ali, na arquibancada, e a arquibancada encheu e mandaram a gente para as cadeiras. Nunca tinha ido nas cadeiras, foi a primeira vez que eu fui na cadeira na final da Libertadores contra o Peñarol. E eu me lembro que estava eu, meu cunhado e meu pai era o responsável por ter levado um saco de sanduíche. E nesse tumulto perdeu o sanduíche, nós ficamos sem o lanche ali, né? Digamos assim. Alguém também, comeu. Alguém comeu. Alguém deve lembrar assim, no final do Libertadores nós comemos. Comemos um saco de sanduíche. Então são as histórias, né? Me lembro também no final do Brasileiro de 96, não consegui comprar ingresso, cheguei lá pro cambista, aquele negócio, aquele pânico. E eu me lembro que, porra, fui entrando para um lado, para o outro, os cambistas cobrando o absurdo, né? E faltava 1 minuto para entrar, daí um cara que viu que eu queria o ingresso, ele falou, tá, cara, vou te fazer por menos aqui. Mas o por menos também, se eu não me engano, na época foi 200 pila, imagina, 96. Eu acho que eu ia vender meu tênis ali, alguma coisa para entrar no estádio, mas valeu a pena. Então o Olímpico para mim tem muitas histórias, né? Desse material que o Raul falou aí, eu fui num leilão que teve de coisas do Olímpico. E o pessoal arrematando e pagando fortunas por um monte de coisa. E eu falei, pô, mas é impossível que eu não vá comprar nada. E daí eu comprei algumas coisas, mas a mais engraçada é que eu falei, eu tenho que sair daqui com alguma coisa. Daí tinha uma plaquinha, sem sacanagem, do tamanho de uma carteira. Do tamanho disso aqui, uma placa disso aqui, assim, dizendo proibido fumar, alguma coisa assim. Daí foi pro leilão. Daí os caras dando lance, eu falei, mas essa plaquinha eu sei que já tava R$80, eu falei, R$80 essa placa insignificante, lixosa aí, pequena, né? Eu sei que daí eu dei o lance de 90, eu falei, alguém vai comprar, e saiu para mim, daí eu falei, eu paguei R$90 numa plaquinha, sem sacanagem, de 10 centímetros por 5, mas eu tenho ela ali. Só que depois, no decorrer do leilão, apareceu umas outras oportunidades aí, daí comprei essa cadeira da cabine de imprensa, comprei uma placa do portão 7 também, eu tenho lá embaixo da minha casa, instalei a placa lá, tenho do camarote número 7 também, tenho essa da cabine de imprensa número 12, uma outra placa de crianças nas cadeiras pagam também. Tem entrada de serviço, várias, acho que tem uns 8 itens lá que são do Olímpico, que eu fiz um cantinho lá de casa para isso aí que... O mini museu.
que eu acho que é legal. E tá abandonado hoje o Olímpico, né? Tá. É tristeza quando o cara passa ali, né? Porque era outra vibe, né? Eu me lembro do primeiro jogo que eu fui na arena, eu falei, pô, não tô indo no jogo do Grêmio. Tô indo no jogo, não sei, qualquer outro time não é o jogo do Grêmio. É outra vibe, outro lugar, outra região, né? Até tu se habituar a ir pra lá, né? Meu primeiro jogo eu fui de Trenzurbe, voltei de lotação, um negócio bem louco, né? Mas até o cara se acostumar, até pegar aquele sentimento demora, né? A região faz uma diferença. A região Faz. ali, não querendo desmerecer o Maitá, mas agora a gente já está completamente habituado, mas no início foi difícil, assim, entender que a gente não estava mais na Zenha, que o Olímpico não era mais o estádio do Grêmio. Falar, o jogo vai ser aonde? No Olímpico? Não, é Arena agora, enfim, mas agora, claro, se tu vai a um jogo hoje, eu ia até 2019 eu estava muito condicionado a ir ao estádio e ir direto pro estacionamento, e do estacionamento sair e entrar no estádio, né? Agora com o pessoal eu tenho ido mais no entorno ali, antes do jogo começar, ou no final do jogo eu circulo no entorno. Aquilo ali já virou... já se consagrou gremista, né? Então agora a gente é o Maitá, a gente tá, né? Mas foi um processo. Eu acho que as conquistas ajudaram muito. Sim, foi importante. O título de 2016 da Copa do Brasil, a Libertadores de 2017, aí eu tava na arena para ver essa final da Libertadores. Então aí tu já começa a ver momentos assim que te marcam naquele ambiente, aí tu já começa a adotar ele. Se familiarizar. Exatamente. Familiarizar. É que, por exemplo, a Dinda da minha mulher, ela mora no Maitá, 500 metros da arena. E daí foi muito, tipo, diferente o movimento em dias de jogo. Imagina, né? Mudou totalmente. Sim. Para encerrarmos, né? O Alexandre estava naquele jogo 2016, onde o Gabriel levou para casa a bola da final da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Mineiro. O Gabriel teu enteado. Isso. O ladrão de bola, aquele? Lá conseguiu. A gente quer ele aqui. Tá procurado. Foi muito legal. Tu foi cúmplice? Você sabe que... Não, eu tava do lado dele, né? E foi a penúltima bola que foi pra torcida, né? E eu não vi que ele pegou a bola. Quando eu vi, ele tava do meu lado abraçado com a bola. Porque ele saiu correndo, eu nem sabia, eu já tava torcendo, vibrando, faltava acho que 2 minutos pra acabar o jogo. Tu nem viu. Nem vi, quando eu vi o louco me aparece com a bola embaixo do braço, eu falei, cara, tira a camisa, enrola a bola e vamos embora que é nosso. O Atlético fez o gol, tu nem viu também, né? Ninguém viu. Nem viu, ninguém sabe, os caras, foi gol dos caras, que gol dos caras foi, cara, olha lá pro placar, daí tu olha e fala, puta, foi mesmo. Não, agora, no último jogo, aconteceu um negócio semelhante, porque o estádio se acendeu na hora do Lucas entrar em campo, o Lucas Leiva. Sim, e na sequência... Tinha um cara na minha frente que o jogo rolando, ocorreu as substituições e tal, aí ele olhou pro placar e... olhou pra trás, mas eles fizeram um gol, tá 2-1 agora. É que no estádio não tem replay, né? E aí, cara, eu disse, vocês estavam ali ligando o celular pra acender e tal, e os caras estavam fazendo gol de escanteio. Tá louco. Bom, falando em escanteio, vamos aos nossos palpites, então. Começando, então, aí, Grêmio e Guarani, certo? Começamos ali, então, pelo Alexandre. Eu vou torcer uma vitória fora, 1-0, gol de barriga do Diego Souza nos 47 do segundo tempo. Gustavo? 1-0 também. Vou torcer pela vitória fora de casa. Acho que o Grêmio tá se mobilizando pra isso. Marquinhos? Um empate maravilhoso contra o Palmeiras na segunda divisão. 0-0, 1-1, 2-2. Vai ser 0-0, jogo ruim. Eu acho que é um jogo de confirmação do Grêmio.
2-0. E só empata fora. 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio. Ó, Inter e Atlético Mineiro. Marquinhos. 1-0 Inter. Gol do alemão de Canela. Gustavo. O Inter tá sendo vazado. Não vai deixar de levar um gol do Hulk. Só se vocês conseguirem neutralizar, né? Porque eu assisti o jogo. Qual foi o jogo que eles foram neutralizados pelo Flamengo, né? Foi. O Hulk não jogou. Aquele zagueiro do Flamengo, Davi Luiz ali, segurou o Hulk. Eu acho que vai ser 2-1, porque o Flamengo, o Atlético ele não tá tão bem assim. Acho que o Inter vai ter uma oportunidade aí de vitória, mas eu acho que no final das contas vai acabar cedendo pro Atlético. Alexandre. eu vou ser otimista aí. 3-1. 3-1 pro Atlético. Inter. Não, pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras não, pro Atlético. Pro Atlético. Atlético. Eu vou assim naquele jogo. Palmeiras da primeira. Eu vou naquele jogo sofrido, 1-1. Olha, 1-1 corre o risco de vocês Cair na realidade. Não, 1-1 corre o risco de vocês caírem em uma posição, eu acho, né? Ou não? Duas. Duas? É o futebol real do Inter, né, cara? Aí a coisa complica. É o que a gente tava falando, né? Tá bem mais do que a gente imaginava, né, no início do ano. É verdade. Bom, senhores, ficamos por aqui, então, neste episódio aí do Grenal Corneta. Agradecemos aí a presença aí do Alexandre. Suas considerações finais, Alexandre. Bom, finalizando aqui, eu agradeço o convite. Muito bacana participar aí com vocês, né? O futebol é sempre bom falar, né? Ainda mais se puder cornetear, né? Isso aí faz parte, né? Dessa parte, digamos, briga saudável que tem entre a dupla Grenal, né? Porque isso aí vem desde sempre, né? Para eles um pouco mais cedo, porque foram criados bem depois da gente, né? Mas a corneta começou quando eles foram criados, né? Que já tomaram 10-0 de cara, assim. Mas isso aí não... É bom, é bacana. A gente conversar isso aí num ambiente sadio de camaradagem, assim, é muito bom. Obrigado pelo convite e um abraço para todos aí. Marquinhos. Eu quero agradecer a presença do Alexandre, né? Pode voltar sempre. E outra, né? Ter que aturar o Raul em casa não deve ser um negócio muito legal, assim. Então, boa sorte aí. Eu não sei quanto tempo ele fica aí te metralhando, mas tem paciência. Não enforca ele. Ele é uma pessoa boa. Obrigado. Não, mas é que aqui em casa, cara, ele tem a pouca vantagem. Só tem ele e a minha mãe que são colorados. O resto, todo mundo que tu pensar é gremista. Até os cachorros. Até os cachorros, nós somos uns 20, assim, mais ou menos. Então ele não dá muito pitaco, ele fica na boa. Mas tu sabe ele pode ser enjambrado aqui. Né? Fora da minha casa, assim, tipo assim, eu sempre sou o único colorado nos ambientes. E geralmente eu sempre dei os pitacos igual. Chato. Gustavo. Eu quero que o Inter continue assim, regular. Irregular, inconstante. Bem regular. Perdendo ou empatando, bem regular. A minha consideração final é que eu contei para vocês a história que o Alexandre fez comigo quando o Inter foi rebaixado, né? E esse ano nós não temos essa brincadeira sadia de vestirmos aquele lençol com a Série B, né? Então, Eu vesti no programa. O Alexandre fez a mesma coisa. Ele me tirou no amigo secreto, rapidamente, ele me tirou no amigo secreto, e aí botou uma sacolinha lá, né? Um símbolo do Inter, coisa e tal. E aí eu abri aquele baita lençol com Série B em vermelho, com símbolo do Inter. Vesti, coisa e tal.
Mas, em compensação, no fim da sacola tinha uma grande camisa retrô do Internacional dado por ele, né? Então, muito legal. Ficamos por aqui, então, né? E estamos aí diante aí do fase do segundo turno da Série A e da Série B. Gremistas, tenham paciência. Vocês vão subir. E nós, colorados, paciência também, porque nós vamos permanecer. Mas não vai ser fácil. Tchau, um abraço.